A Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi fundada em 2002. Oferece ajuda para que todas as pessoas com câncer do sangue no país tenham acesso ao melhor tratamento. A Abrale atua dando apoio aos pacientes em várias áreas, desde o acesso a medicamentos de alto custo até a orientação psicológica e de advogados especializados. Um dos tratamentos para quem sofre de câncer do sangue é o transplante de medula óssea. Por isso, é importante a doação de uma amostra de sangue. Se tornar um doador de medula óssea é muito simples. A pessoa deve procurar um hemocentro mais perto da casa dela, faz uma pequena doação de sangue, de 5 a 10 ml no máximo. Se o doador, por acaso, for compatível com algum paciente, ele posteriormente é chamado e aí o processo da doação é um pouco mais complicado. Os médicos fazem a punção do líquido na medula óssea, mas que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Qualquer pessoa entre 18 e 54 anos em bom estado de saúde pode ser um doador. Todas as amostras de sangue vão para o REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Hoje no Brasil, felizmente, a gente tem bastante doadores. Com todas as campanhas que já foram feitas para conscientizar a população, a gente tem o terceiro maior banco do mundo, com 3 milhões de pessoas. O grande problema não é a gente conseguir mais doadores, é primeiro conscientizar os doadores a atualizarem os seus dados, né? Então, muitas vezes alguém doou há 10, 20, 30 anos atrás e mudou de casa, mudou de telefone. E aí, assim, já é tão difícil de encontrar esse doador compatível, a chance já é tão remota, de 1 a cada 100 mil. Imagina a gente encontra o doador no registro, mas aí fisicamente depois não consegue encontrá-lo porque ele mudou de endereço. Então, campanhas que a Abrale tem feito ultimamente é justamente para conscientizar esses doadores a manterem o registro sempre atualizado. E aí uma outra questão é que, como no Brasil as raças são muito miscigenadas, a gente tem muitas misturas, é mais difícil de encontrar um doador compatível. Então, o governo tem escolhido algumas regiões específicas onde tem essas misturas que faltam mais no nosso banco. Então, agora, realmente, o que precisa ser conscientizado é que as pessoas mantenham os cadastros atualizados. Saber que se está com câncer é um dos piores momentos na vida de uma pessoa. Contar com uma organização que tem experiência para ajudar é de fato animador para quem está doente e para toda a família. Para isso, a gente trabalha em cima de 4 pilares: educação e informação, para empoderar o paciente, garantir que ele conheça os seus direitos e as suas opções de tratamento. Um outro pilar é o apoio ao paciente, então a gente tem psicólogos aqui na sede, advogados, enfermeiros, nutricionistas, que fazem um atendimento individual para todos os pacientes do Brasil que precisam desse acolhimento um pouco maior nesse momento. A gente tem o pilar de pesquisa, então na nossa base de dados a gente tem mais de 20 mil pacientes cadastrados. E é muito interessante porque aí com eles a gente consegue fazer algumas perguntas específicas, então que medicamento eles estão tomando, se eles estão tendo algum efeito colateral, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam, quanto tempo demoraram até o diagnóstico. E aí todos esses dados nos ajudam no nosso 4º pilar, que é o de políticas públicas. Então, com essas evidências em mãos, a gente consegue pleitear algumas mudanças, com o governo que são extremamente relevantes. A Abrale vive de doações financeiras de pessoas físicas e de empresas. Qualquer pessoa que tenha câncer ou doenças hematológicas pode se cadastrar e usar os serviços da associação sem pagar nada. O brasileiro costuma ser solidário na questão de doação de medula óssea, de órgãos e tecidos para transplantes. E só não temos melhores índices de doadores por falta de estrutura e profissionais treinados nos hospitais para saber o que fazer no momento em que é preciso tomar decisões rápidas. Eu preciso saber, eu que sou enfermeiro e o colega médico, nós precisamos saber exatamente o que nós temos que fazer quando tiver, por exemplo, um acidentado que está com todos os sinais clínicos de morte cefálica e que ele pode ser um doador de órgãos se a família assim autorizar após a confirmação da sua morte. Às vezes se posterga muito a confirmação desse diagnóstico.
E quando se faz o diagnóstico, é tardiamente. E aí se perde muitos órgãos, os órgãos já têm se perdido por conta dessa demora para se fazer o diagnóstico. Se eu fosse hoje um legislador, um gestor brasileiro, eu investiria muito em educação dos profissionais de saúde. Se eu doar algum órgão, eu vou ter alguma consequência, alguma sequela, e a pessoa ela vai ser compatível, ela vai poder receber? Lucy, sempre existem riscos na hora de doar um órgão em vida ou parte do fígado, por exemplo. É uma cirurgia. Existe risco de morte. Toda cirurgia tem risco de morte. Tá? E você só doa quando você passa por uma situação de seleção muito bem estudada. Ou seja, você passa por avaliação social, de um assistente social, você passa por avaliação de um enfermeiro, de um médico, de um psicólogo, para saber se realmente você está a fim de doar para alguém, entendeu? Porque ninguém é obrigado a doar órgãos para ninguém em vida, tá? E nem quando morto. Quando você faz isso em vida, já vai determinado. Ou seja, eu vou doar para o meu irmão e eu sei, o médico já fez todos os testes e sabe que ele é exatamente compatível comigo. Se a pessoa pode rejeitar ou não um órgão de uma pessoa de outra raça. As pessoas que estão em lista de espera e que estão aguardando esse momento de ser transplantado, elas veem isso como um presente da vida. Tá? Então, muito improvavelmente, não é a cor da pele que por dentro somos todos iguais. Tá? Nós somos diferentes, né, por fora, a cor da pele. Mas por dentro somos todos iguais. Os órgãos são todos parecidos, têm a mesma característica, a mesma coloração. Tá? O órgão de um negro não é negro por dentro. O órgão de um negro é igualzinho ao órgão de um branco. Tecidos que podem ser retirados do doador até 6 horas depois da parada cardíaca. Pele, cartilagem, córneas e os ossos mantidos fora do corpo por até 5 anos. No caso da medula óssea, se compatível, é feita por meio de aspiração óssea ou coleta de sangue e o sangue. Órgãos que podem ser retirados do doador antes da parada cardíaca: coração, pulmões, fígado, pâncreas, no caso dos rins, retirados do doador até 30 minutos após a parada cardíaca, deve ser mantido fora do corpo até 48 horas. No próximo bloco, um doador de medula óssea socorre um amigo, os dois não são compatíveis, mas o rapaz acaba salvando a vida de uma outra pessoa. Eu enxergava que o receptor da minha medula poderia ser qualquer uma daquelas crianças que estavam em tratamento, né?